Gente, vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre propósito. Deus é um Deus de propósito. O nosso Deus, ele não faz nada sem propósito. E aí nos vem a pergunta: qual é o nosso propósito? O nosso propósito como ser humano, o nosso propósito de vida. Nós temos o propósito de buscar a Deus como pessoas, mas cada um de nós tem uma missão. E Deus, ele vai construindo o nosso caminho. A gente não entende, a gente não consegue entender, a gente não consegue ver o fim da linha, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, ele prepara o caminho, né? Então tem algumas pessoas na Bíblia que a gente vê Deus, ele traçando o propósito da vida, Deus, ele preparando o caminho, e muitas vezes esse caminho pode ser espinhoso, mas no final de tudo, Deus, ele vai nos levar a um lugar de bênção, onde a vontade dele é realizada. E eu quero meditar aqui um pouco sobre a vida de José. José, filho de Jacó, José do Egito, foi governador no Egito. E eu fiz algumas anotações aqui. Então a primeira coisa aí, não somos nós que fazemos o nosso caminho. Muita gente pensa que vai fazer o seu caminho para alcançar o propósito de Deus, mas na realidade quem faz o nosso caminho é Deus. Quando a gente crê que Deus ele entrega a vida para o Senhor, confia nele, há propósito que há no nosso coração, né, como diz Provérbios, mas o desígnio do Senhor é que prevalece. Então o homem ele pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. E você vai lembrar da vida de José que não foi ele que planejou ser vendido pelos irmãos. Ele nunca quis isso. Ninguém ia querer isso, ser rejeitado pelos seus irmãos e ser vendido. Alguns irmãos até queriam matá-lo, né? Mas ali Judá intercedeu, né, por José e ele acabou sendo vendido. José também ele não planejou ser injustiçado pela mulher de Potifar. Ninguém, quando vai planejar alguma coisa, vai planejar a sua vida, onde quer chegar daqui a 5, a 10 anos, a 20 anos. Vai planejar ser injustiçado, vai planejar ser traído. Ninguém faz isso. E José ele não fazia nem ideia do que ele ia passar. Tudo isso começou a acontecer quando ele tinha 17 anos. Ele havia recebido sonhos de Deus e ele não sabia qual o caminho que ele ia ter que percorrer para poder alcançar os propósitos de Deus, que a princípio ele nem fazia ideia dos propósitos de Deus na vida dele. Então a gente não faz ideia, às vezes, né? Se você não recebeu já uma direção de Deus para a sua vida, a gente não faz ideia do que Deus ele imagina a nosso respeito. E as coisas começam a acontecer, como foi com José, né? Coisas ruins começaram a acontecer, mas tudo aquilo ali era um caminho, né? Até espinhoso, mas um caminho para levar ele, né, num lugar que Deus ele tinha preparado. Então, mesmo ele sendo traído, injustiçado, ele estava sendo guiado por Deus, né? Então José, e aí eu meditando nessa trajetória, na vida dele, eu consigo ver algumas coisas que podem nos ajudar, né? José, ele não negociou aquilo que ele recebeu de Deus. E eu creio que esse é o segredo para a gente alcançar, para a gente viver os propósitos de Deus, mesmo que nós não sabemos, né, na realidade, o que Deus ele tem preparado, mas para a gente poder alcançar aquilo que está no coração de Deus, a gente não pode negociar aquilo que ele nos deu. José ele recebeu a capacidade, né, o dom de poder interpretar sonhos. Foi um dom especial que José ele recebeu. Mas José ele tinha algo que todos nós temos, que é a
a nossa dignidade, a nossa identidade. E uma coisa que a gente não pode negociar é a nossa identidade. José ele teve a oportunidade de negociar isso quando a mulher de Potifar tentou seduzir ele e ele se manteve fiel a Deus. Ele se manteve fiel ao seu senhor, né? A Potifar ali. Ele honrou aquele homem, ele honrou a Deus. Então a primeira coisa, ou uma das coisas, né, que vão nos ajudar a nos manter no caminho, mesmo que difícil, para poder alcançar o propósito da nossa vida, é não negociar aquilo que Deus nos deu. José ele não negociou a identidade, a santidade, a fidelidade a Deus. Ele se manteve fiel, né? Isso capacitou José. Isso manteve ele, né? A gente pode dizer assim, que isso manteve ele na linha, né? No caminho que Deus estava preparando. É um grande segredo para a nossa vida, porque nós de fato não sabemos, né? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, mas quando a gente se mantém debaixo de uma atitude obediente, quando a gente se mantém fiel aos nossos propósitos, com certeza a gente se mantém no caminho que Deus está fazendo. Sempre quando a gente erra o caminho, né? Quando a gente erra, quando a gente deixa de observar algum propósito, alguma verdade de Deus, consequentemente a gente pode, né, estar aí pegando um atalho, desviando do caminho. Mas graças a Deus pela sua graça e misericórdia. Assim como Abraão, que se permitiu ali ter um filho, né, sem ser com Sara, e Deus ele foi misericordioso com Abraão e continuou o propósito na vida dele. Deus é misericordioso conosco também quando nós, às vezes, negociamos algumas coisas na nossa vida, a gente deixa de ser fiel, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então, esse é um conselho para nós, né? Eu nem digo para você, mas para nós. Não negociar aquilo que a gente recebeu de Deus. E aí a gente vai se manter num caminho que Deus está preparando, ainda que Deus não nos revele isso. Ainda que Deus não nos mostre aonde Ele quer nos levar. Mas existe ali um caminho sendo traçado por Deus para nos levar, né, para realizar o propósito que Ele tem na nossa vida. E José entendeu isso depois que ele já estava governando o Egito. Os irmãos dele chegaram, né, após a morte de Jacó e falaram: queremos ser teus servos, então não nos maltrate. Né, eles ali com a atitude pedindo misericórdia a José, devido ao fato deles terem vendido, né, há muito tempo atrás. E José falou: não, eu estou por acaso no lugar de Deus? Então o mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem, para que se conservasse muita vida, né? Muitas pessoas, né? Para a conservação da vida. Então no final disso tudo, José descobriu os propósitos de Deus. José entendeu: eu passei por tudo isso para chegar até aqui por causa de um propósito de Deus. Então Deus ele está no controle, está na direção da nossa vida e Ele nos ensina a não negociar aquilo que Ele nos deu, a não negociar a nossa identidade para poder alcançar, né? E no final das contas, né, em um certo tempo da nossa vida, entender o caminho que Ele traçou para nos abençoar. Se esse conteúdo te abençoou, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha com alguma pessoa, né, que você acha que vai ser interessante esse conteúdo, tá bom? Então um grande abraço para você, Deus abençoe.